comercial só consegue escalar se essa parte aqui está correta. Se essa parte aqui não está entregando, está dando problema, né? A qualidade do produto não está legal, não vai fazer milagre, né, Camila? Não. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do EliteCast. Estamos aqui iniciando mais um episódio com os nossos clientes e convidados da Ravi Componentes. A gente vai falar sobre isso também aqui no nosso episódio, da mudança que está ocorrendo também. Era Ravi Correntes, agora para Ravi Componentes. Sejam muito bem-vindos. Eu também queria convidar os nossos ouvintes aqui a curtir o nosso canal, compartilhar com quem fizer sentido, né, e se inscrever no YouTube também, tá? Queria dar as boas-vindas, né, para os nossos convidados, a Camila, né, que é a nossa diretora comercial, o Rafael, né, o Rafael que é o nosso diretor de engenharia, e o nosso amigo Guilherme, que é o de produção, né? Estamos aqui com o quadro societário da Ravi, né? Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado. Então tá, eu queria iniciar o nosso episódio aqui, até para quem está nos ouvindo aqui ou assistindo, saber quem é a Ravi, né? Da onde surgiu a Ravi, como ela começou, qual foi o insight que o fundador teve para montar a Ravi Correntes no início. Certo. Bom, a Ravi Correntes, ela é um sonho bem antigo, né? A gente começou a pensar em abrir uma empresa em 2010, 2011, né? Uhum. Eu digo a gente porque lá no passado eu tinha um sócio, né? Então, a gente era amigos de infância e passava muito tempo junto e ali a gente começou a pensar, vamos fazer alguma coisa que nos traga um rendimento, né? Boa. Nós dois vínhamos da área mecânica, né? Uhum. E o nosso primeiro empreendimento metalúrgico, eu diria assim, foi uma prestação de serviço, né? Então a gente começou prestando serviço para muitas empresas da região, né? Então aquele dia a dia de receber peças das mais variadas segmentos, né? Sim, não tinha um produto próprio, era prestação de serviço. Era pintura e galvanização. Olha só, pintura, era outra prestação de serviço, né? Isso aí. Então a gente recebia muitos clientes ali de diferentes áreas, muitos produtos, quase todos eles metálicos, né? Uhum. E aquela ideia de fazer alguma coisa, né? Uhum. Então, São Marcos, ela é uma região muito voltada para o implemento rodoviário. Então, isso aí acaba estando meio que enraizado ali. Então, tudo que tu vê é peça para o caminhão, para carreta, né? Sim, mas criando um polo também forte, né? Sim. Ao redor, né? Isso. E a gente sempre pensou em fazer alguma coisa que outros não fizessem, né? Uhum. Então, no mercado que a gente estava posicionado, a gente recebia muitos itens que eram correntes para galvanizar, para pintar, afinal, que vinham de empresas de São Paulo, de fora, importados, né? E da região ninguém fabricava. Então, esse foi o nosso primeiro insight, ó, vamos fazer alguma coisa voltada para o mercado rodoviário, né? Uhum. Porém, que ninguém faça aqui, vamos fazer uma coisa diferente para não ser só mais um, né? Vamos fazer alguma coisa e fornecer para quem já está comprando aqui na nossa região, né? Então, esse foi o início, a gente começou a pensar nisso e como a gente vinha da parte de projetos e mecânica, matrizaria, né? A gente resolveu, vamos fazer tudo, vamos fazer a máquina que faz a corrente e vamos montar a empresa do zero e 100% feito por nós, né? E olha que inteligente, né? Porque tu acaba já tendo o próprio cliente na cidade, né? Sim. Tu visualizou um produto que não era produzido ali, mas que já tinha clientela, né? Que poderia consumir já, né? Até com custo menor, porque do que via de São Paulo já estava aqui, né? Estava inserido aqui, né? Então ficou quanto tempo só na parte de pintura? Ficou um ano? Pouco tempo? Não, ficou bastante. Ficou bastante. A gente tinha que trabalhar, tinha que ter o rendimento mensal, né? Sim. Então ali era o nosso ganha-pão, né? E depois a gente ficou uns 4 anos, 4 para 5 anos na parte de pintura. No início do projeto, tanto eu quanto o Vinícius, meu sócio da época, a gente trabalhava para outras pessoas. Então a gente passou uns 3 anos só no projeto das correntes, fora de hora, fim de semana. E depois a gente começou com a pintura durante 8 horas por dia, vamos falar assim. Claro. Né? E alimentando aquele projeto que levou
de 2011 a 2017, né, Camila, que a gente botou o nosso primeiro produto no mercado. Então, foram esses 6 anos desenvolvendo o produto, a máquina, todo o sistema de produção. Eu queria também entender, porque eu li a história da Ravi na revista, né? Tem uma revista regional, né? Sim. E eu achei muito bacana a forma de como o Rafael construiu a empresa, como nasceu e depois como ele visualizou os sócios, né? Que são vocês, né? Eu queria que tu contasse também qual foi o momento que, né, despertou para trazer novos sócios, né, para o negócio. Qual foi o momento da virada? Foi quando lançou o produto? Ou essas pessoas já estavam contigo há bastante tempo ali na pintura? Como é que vocês se conheceram, eu digo, o Guilherme e a Camila? Sim. Bom, a empresa, como eu falei, ela começou com eu e meu sócio, que a gente era amigos de infância, a gente tinha uma afinidade e um conhecimento muito parecido. Né? Então, assim, quando tu vai iniciar uma coisa, é bom tu ter alguém ali que te abrace junto e faça acontecer, facilite todo o processo, né? Certo. E aí a empresa começou, né? A gente começou a vender, né? A gente procurou profissionais de outras áreas que não eram o que a gente dominava. Então, a Camila foi a nossa primeira funcionária, né? E ela veio para fazer parte do comercial. Já veio Camila sendo comercial. Isso. Quando a empresa iniciou as atividades em 2017, eu realmente comecei... meio que a gente começou do zero. Eles tinham o produto, né? E uma ideia do que ia ser feito, mas a parte comercial ainda tinha que ser toda definida, né? Então, as estratégias, como a gente ia abordar os clientes, questão logística, né? Então, aí eu iniciei em janeiro de 2017, que a gente realmente começou a fazer esse trabalho, cuidando da parte comercial e também algumas questões administrativo e financeiro, né? Então, foi o início da Ravi no mercado e meu início também na empresa, né? E trabalhou já direto como sócia ou tu entrou como colaboradora e depois? Entrei como funcionária. Como funcionária. Depois de um tempo? Foram praticamente 2 anos, né, Camila? 2019 tu efetivou como sócia, né? Isso, em 2019 eu entrei para a sociedade mesmo. Que legal. Muitas vezes é um baita reconhecimento também, né? Isso, e assim, é um reconhecimento da parte da pessoa, da capacidade dela, né, como profissional, mas também um auto-reconhecimento de não ser a minha praia, fazer o comercial, né? Envolvia superficialmente no administrativo, mas eu fazia mais a parte da fábrica, né, a parte de produção. Então, como eu falei, eu e meu sócio, a gente fazia a mesma coisa e chegou um certo momento que as ideias começavam a divergir um pouquinho, né? Então, assim, aquilo não estava sendo saudável para a sociedade. E a gente ficou num dilema. Vamos continuar assim? Vamos nos separar? O que a gente vai fazer, né? E aí eu comecei a ver que a minha condição a minha preferência era ficar na sociedade, só que eu tinha que estar mais seguro quanto a essa parte comercial e administrativa, né? Então, eu fiz a proposta para a Camila de seguir comigo. Eu tô a fim de comprar a parte do meu sócio e tô a fim que tu continue comigo. O que a gente pode fazer para consolidar isso aí, né? A gente sentou, discutiu, ela pensou um pouco. É uma decisão importante, né? Porque via bastante potencial na empresa, tinha um amor por ela, porque... não estava desde o primeiro passo, mas estava no início do setor, né? Isso. Então, tinha um amor pela empresa e uma ideia de um futuro promissor, sabe? Então, uma possibilidade de crescimento para mim, né? Tanto profissional quanto pessoal. E, claro, que é uma decisão que tu tem que avaliar bastante, mas a gente sentou, conversou sobre os aspectos que a gente gostaria de manter, o que seria necessário mudar, teve esse alinhamento e a partir dali eu abracei a empresa 100%. Houve períodos que não foram fáceis, né? Porque tu entrou em 19 e veio pandemia em 2020, né? Isso. E aí o comercial tem que se desafiar, né? Novamente. Mas assim, foi bem bacana.
É uma coisa que eu gosto muito, que eu até sinto falta hoje, que eu não tenho mais tanto contato com os clientes como era no passado, né? Sim. Porque no começo eu fui abrindo cliente a cliente, então eu conhecia todos eles, tu tinha aquela interação legal. E com o passar do tempo vai assumindo outras responsabilidades e alguns clientes vai ter que estar transferindo, né, o atendimento para outro profissional. Mas essa possibilidade de estar dentro de todos os setores da empresa, digamos assim, entendendo ela do começo ao fim, tendo o contato com a parte de compras, com o cliente, com o desenvolvimento do produto, entendendo ela o funcionamento global, eu acho que te dá uma visão diferenciada, sabe, do negócio. E houve partes difíceis, mas mesmo na época que não era, a gente não estava com a estrutura que a gente está hoje, era legal. Às vezes, nos sábados, eu ia trabalhar na produção. Sim. Operando máquina mesmo. E é um comercial técnico, né? Era difícil, mas era legal, claro. Sabe? Eu acho que a gente tá passando passou por muitas evoluções ao longo dos anos, né? Tem coisas que vão mudando, mas eu gosto de ter essa lembrança, sabe? Desse período de transição. E depois de que eu entrei como sócia mesmo, a gente teve algumas mudanças, tanto na parte de política comercial, de precificação, de estratégia realmente de contato com o cliente, de divulgação dos produtos, né? Divulgação da marca. A gente desenvolveu vários itens, né? Como a empresa iniciou com a fabricação de correntes, né? E a gente tinha um item ou outro para complementar essa linha. Conforme os clientes iam solicitando, né? Talvez se tu tivesse esse produto, seria interessante para mim, né? A gente foi ampliando o nosso portfólio de produtos e tanto é que, com o passar do tempo, fez sentido a gente fazer essa transição, né, do nome Ravi Correntes para Ravi Componentes. A gente vai chegar, eu vou querer explorar muito mais sobre isso. Eu só queria entender também como o Guilherme, né, entrou também nessa parte da sociedade, qual foi o momento dele, né? E hoje qual é a área que o Guilherme está atuando lá dentro? Tá. A minha história com a Ravi, ela começou ali praticamente junto com ela. Lá atrás. Isso, ali quando prestava serviço de terceirização de pintura e galvanoplastia, eu prestava serviço para a Ravi de manutenção. Eu trabalhava na área de manutenção industrial e, enfim, estava sempre lá para resolver qualquer problema que tivesse. Junto com o Rafael, lá embaixo. Eu participei também do desenvolvimento das 2 primeiras máquinas de corrente, né? Na parte de automação. Toda a parte elétrica, eletrônica isso. Ali era o Gui que vinha lá e desvendava. Que desenvolvi, o Rafael e o Vinícius na época projetou a parte mecânica e eu fiz a parte elétrica e automação. Como contratado, como terceirizado. Sim, como colaborador também na época. E não, nem era colaborador, ele era... Terceirizado. Isso, terceirizado. Era uma empresa que prestava serviço. Entendi. E até que um dia ele foi lá e a gente disse, não vai mais embora. Olha que legal isso, Eu me lembro, foi no auge da pandemia, eu sempre ia lá e conversava com o Rafael, dizia a minha vontade de mudar um pouco, que, enfim, onde eu tava, digamos assim, já tava cômodo, sabe? Sim. Já tava não tinha mais para onde evoluir muito. E aí ele me ligou um dia, disse que precisava de alguém para auxiliar ele na parte da produção, porque ele precisava de alguém para liberar um pouco de tempo para ele ajudar a Camila no administrativo e enfim, né, dedicar em outras áreas. E aí a gente foi conversando. E eu não tinha ideia de como seria, porque eu não tinha experiência na produção. Entendi. Enfim, né? Sim. Mas foi um voto de confiança que ele me deu e um voto de confiança também que eu dei pra Ravi, porque, enfim, era o auge da pandemia, a gente não sabia como é que ia ser. E a gente ficou ali, eu acho que uns 2 meses conversando, alinhando pra ver se realmente, que a gente não sabia como que ia ser, sabe? Porque era ali, acho que abril, maio, então tava bem no início. Mas, enfim, a gente disse, não, vai dar certo, vai funcionar, vem aí que
vamos legal. começar. Tu vê, a gente, né, percebe isso, mas é um olhar do diretor da empresa mais voltado para a pessoa, né? Para o ser humano, Exato. né? Eu acredito que tu despertou, né, no Rafael algum comportamento, sabe? Alguma coisa pessoal. Não foi... Claro, tem a parte técnica, claro que tem. Exato. Mas para trazer para uma sociedade, tu tem que... Eu vou dizer assim que no começo ela parecia ter mais importância, porque é uma situação engraçada. Eu e o Guilherme, a gente conversava semanalmente, quinzenalmente, e ele me trazia uma ideia de eu preciso sair da minha zona de conforto, estou pensando em ir para essa empresa, para aquela empresa, e eu dava força para ele. E ao mesmo tempo eu compartilhava que eu tô precisando sobrecarregado, preciso de alguém aqui para me ajudar. Que legal, só que a parte dele era eletrônica, a minha parte era mecânica, então assim eu não via, não olhava para ele e disse, esse é o cara que vai resolver meus problemas da mecânica aqui. E ele provavelmente olhava para a Ravi e dizia, não é o lugar que eu vou encontrar um crescimento em eletrônica, né? Claro. Mas assim, essa ambição, essa vontade e assim, quando tu fala com uma pessoa, tu nota realmente a intenção dela, o empenho, né? E um dia eu tava, eu tô precisando de alguém, ele tá precisando também de uma dessa mudança, né? E no início foi como um funcionário. Então, a gente começou a trabalhar ali, acho que no final do primeiro ano, que surgiu o convite do Rafael e da Camila para fazer parte da sociedade. Confesso que no início eu fiquei um pouco abalado, porque nunca tinha me passado na cabeça. Eu sempre fui uma pessoa mais receosa nesse sentido. Mas aí a gente foi conversando, foi amadurecendo a ideia, e um ano depois a gente concretizou ali a sociedade. E hoje o Guilherme está como responsável, né? Diretor de produção. Isso aí, a parte da produção ali... toda contigo. Isso aí. Olha alguns, aí, né? claro, né? Sempre pegando... Em conjunto, isso, né? Para resolver, mas eu digo, a responsabilidade já tá contigo, sim, né? Isso faz muito parte lá da Ravi, a gente tem bastante contato com a área de cada um, sabe? A gente nunca toma uma decisão sozinho. Por mais que a Camila é a diretora comercial, o Rafael é o diretor da engenharia, a gente sempre toma opinião com o outro e a gente decide as coisas É muito conjunto, comum a né? Camila tá lá na fábrica, interferindo nos processos, dando o pitaco dela, às vezes não tem nem pé nem cabeça, e às vezes é uma coisa que ela de fora traz uma solução que a gente tá tão focado em cima do problema e não enxerga, né? Tu sabe que, Camila, isso que tu faz, eu já debati várias vezes aqui nessa mesa. O comercial, ele também é um laboratório. Por quê? O setor comercial, ele vai até o cliente, ele escuta, faz o diagnóstico do problema, da solução, e também ele traz para dentro da empresa esse olhar de, cara, o meu cliente lá fora está com essa necessidade. O que a gente pode fazer aqui para resolver? E muitas vezes uma inovação parte do setor comercial. Nem sempre. Né? Tem a produção, tem o cara do processo, ok. Mas muitas vezes o laboratório da empresa é uma parte do setor comercial. Por quê? Porque ele está lá ouvindo o cliente, ele está lá na ponta. E o cliente muitas vezes dá uma ideia para nós. O nosso processo só melhora porque tem alguém, né, necessitando algo a mais. E a gente, o comercial principalmente tendo esse olhar, traz mais rápido para baixo. Eu digo assim, para produção, para processo. Sim, eu acho que de fora parece que as áreas do Guilherme e do Rafael são mais próximas, né, realmente, porque um especialista em mecânica, outro em eletrônica, né, o Guilherme responsável pela parte de produção e o Rafael pelo desenvolvimento, mas existe muita troca. Tanto se o mercado está pedindo um produto específico, se há uma necessidade do cliente, ou quanto a como a gente poderia melhorar um processo. Nos últimos anos, a gente tem focado bastante nisso, em como a gente poderia melhorar. E então, tem um envolvimento nosso, né, nós três, de olhar para todos os setores, né? Então, daqui a pouco a gente está discutindo uma questão de marketing, se isso é legal ou não, se faz sentido ou não. Ou a gente está discutindo uma participação numa feira,
né, a forma de apresentar um produto para um cliente, precificação, mas também a gente está discutindo uma mudança numa máquina, um layout diferente, porque a Ravi, ela é um todo, né? Então, a gente tem esse olhar para todos os setores. E eu sou uma pessoa que eu me intrometo bastante, dou minhas opiniões, né? Mas sempre com o intuito de fazer o melhor, né? Sim, tá pensando pró-empresa, né? E aí que vem aquela ideia do fundador, né? Cara, o que eu vou... Quem vai me ajudar, né, a me complementar, porque eu não conheço todas as áreas, né? Eu preciso de pessoas. E aqui estão os sócios, né? Eu digo as cabeças pensantes, vamos dizer assim, para poder fazer com que a Ravi cresça sempre, né? E aí, olhando para uma trajetória, a Ravi cresceu muito nesses últimos anos, né? A gente percebe isso, a gente vê isso, até como posicionamento, mas também algumas feiras que eu também já acompanhei vocês participando. Eu queria que vocês falassem para os nossos telespectadores aqui qual foi os desafios que a Ravi hoje exporta, né? A Ravi hoje abriu esse mercado, né? Muitos querem esse mercado e ainda não conquistaram. Quais foram os desafios e por que caminhos vocês trilharam para começar uma exportação, para abrir esse mercado? Da onde veio o insight? Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho desse olhar, sabe? Então, a gente já trabalha com clientes de fora do país desde os primeiros anos, né? Através de tradings. Onde eu tinha contato com... comecei a prospectar esses clientes e vi que tinha possibilidade de venda. Então, a gente começou a vender através das tradings. E depois eu queria, então, começar realmente a prospectar de verdade, tentar entrar nos outros países exportando diretamente. Então, já era um projeto teu, né? Sim. Quando tu entrou na área comercial, tu já levantou essa bandeira. Vamos exportar. Vamos montar um projeto. É isso? Ele sempre pensou em grandes negócios. Grandes negócios. Sim, a gente tem... Acertou, tem né? Uma certa ambição, Acertou, né? Sim. E uma ambição, mas a gente também tem noção do nosso potencial. Então, eu acho que isso traz uma certa confiança de que sim, que era possível, né? Sim. Então, o trabalho comercial, seja no mercado interno quanto no mercado externo, ele é algo que tu tem que ir plantando aos poucos, exige, né, um pouco de paciência e perseverança, né? Então, faz uns 3 ou 4 anos, eu contratei uma pessoa para me auxiliar nessa parte de mercado externo, né? Entendi. Então, ela papelada, documentação, porque exige, né? Sim, tem toda uma burocracia, né? E ela também me auxilia com a questão de prospecção e contato já direto com o cliente. Porque hoje eu acabo tendo... No início era eu quem fazia isso, né? Hoje eu acabo tendo várias outras responsabilidades. Então, eu tenho uma pessoa do comercial que atende os clientes externos, né? Quantos países hoje a gente já exporta? Nós estamos presentes no Paraguai, Bolívia, Chile, Uruguai e com algumas negociações em outros países que a gente acredita que em breve vai se concretizar. Né? Nossa, que legal. Sim, tá sendo bem bacana. Algumas ações que a gente tem feito, quando eu comecei a pensar nisso, em exportar, então eu disse, preciso aprender a falar espanhol, né? Então eu comecei a estudar espanhol, a gente fez algumas visitas a outros países, a gente fez expomos em uma feira. Olha só, então aí também já começa. Então, a gente está tendo visto. Sim, a gente está tendo um trabalho para conseguir chegar onde a gente está chegando, né? E a ideia é ampliar cada vez mais, seja no Brasil, seja fora. Camila, e dentro desse teu planejamento, assim, né, de comercial, quais foram, ou quais estratégias tu considera que foram as mais eficazes dentro da área comercial que levaram a Ravi até onde ela está e para onde vocês estão indo? Sim. Né? Uma coisa... Abrir o trading, contratar time, representantes, qual foi o caminho? Marketing digital, qual foi o caminho? Feiras? Eu acho que o fundamental é a nossa transparência, sabe? Eu sei que muitas empresas falam isso, mas de fato eu acho que é o fundamental.
desde quando eu comecei até os outros vendedores que a gente foi contratando e agregando ao nosso time, a gente sempre deixou isso muito claro. Então, a gente sempre é aberto com o cliente. A gente tem, além de qualidade nos produtos e um preço competitivo, o mais importante é realmente isso. Se um pedido for atrasar, se for acontecer alguma situação diferente, a gente sempre conversa com o cliente. Entra em contato, conversa, explica a situação, dá as opções para o cliente, ouve o que ele tem para te dizer, sabe? E eu vejo que isso fidelizou muito. Eu tenho clientes muito recorrentes. Já aconteceu de clientes entrar em contato comigo e dizer, Camila, me ofereceram por tal preço, um pouco a menos do que você. Tem espaço para a gente conversar sobre isso, em vez de ele simplesmente fechar com o concorrente, sabe? Sim. E tem clientes que nos procuram e dizem, olha, eu tô fechado com a Rave, sabe? Então, se tem esse item aqui, eu precisaria, tu consegue desenvolver para mim? Eu acho que realmente essa comunicação direta com o cliente fez a diferença. E hoje a gente trabalha mais com vendedor interno, temos alguns representantes, mas o vendedor interno, ele tem mais a nossa cara, sabe? Ele trabalha mais com a nossa linguagem, com o nosso jeito de fazer. Mas veja só, né? A gente vê que o sucesso da área comercial, ele acaba nascendo lá na produção, né? Porque a Camila falou muito sobre qualidade e pós-vendas, né? Como tu responde frente a um problema ou como tu atende o cliente. E aí tu falou muito em qualidade, né? E aí agora eu queria conversar com essa dupla aqui, como é que a gente faz para escalar qualidade na produção? Porque uma coisa fazer qualidade numa peça, uma única peça. Tu vai ficar o mês inteiro aqui e vai virar um diamante. Mas como a gente escalar ao ponto que o comercial escuta isso lá na ponta e diz assim, poxa, o meu cliente não me trocou por preço. Ele está valorizando a minha qualidade, o meu processo. E aí eu queria perguntar para vocês... como hoje a Rave escala essa qualidade, como ela olha e lida para a engenharia, né? Como é que ele se reporta lá para o comercial também para dar esse apoio, porque veja só, o comercial só consegue escalar se essa parte aqui está correta. Se essa parte aqui não está entregando, está dando problema, né? A qualidade do produto não está legal, não vai fazer milagre, né, Camila? Não, com certeza, porque até... quem vende, não é só a fala do vendedor, né? Tu tem que vender um produto de qualidade, porque senão tu vai vender uma única vez também, né? Também. Então, é uma constância, né? E os nossos produtos, realmente, eles são muito reconhecidos pela qualidade e a questão da agilidade é um ponto que pesa bastante, né? Eu escutei vocês falarem no início que vocês fabricaram máquinas. Sim, eu queria, é esse ponto que eu queria que vocês trouxessem, que é como vocês estão escalando qualidade, né? Como é que vocês estão fazendo mais com qualidade? Respondendo a tua pergunta, como que a gente faz isso, né? Como a gente entrega qualidade? Processo. A gente, quando vai desenvolver um item novo, ou então atualizar alguma coisa do catálogo, a gente sempre pensa antes como que a gente vai fazer isso? Como a gente vai conseguir escalar, mas sem perder a qualidade? É daí que vem as ideias, né? Vamos construir uma máquina, vamos atualizar, vamos Mas não somos automatizar. Fabricantes de máquinas. Não. Não vendemos máquinas. Não. A gente... E eu escutei isso no início do podcast. A gente fabricou máquina. Me conta essa história aí. A gente faz essas máquinas para atender as nossas necessidades, né? Às vezes a gente precisa de um processo que é manual e, enfim, demanda tempo, a mão de obra é complicada. Então a gente pensa ali na possibilidade de desenvolver uma máquina, um equipamento, ou então até modificar algum para atender aquela nossa demanda. A questão da fabricação das máquinas é isso. A minha escola foi a ferramentaria, né? Fabricação de moldes, matrizes, máquinas especiais para terceiros, a minha escola, né? Sim. E aí, então, a máquina para a fabricação das correntes é uma máquina especial. Você não vai no mercado e compra uma máquina que produz correntes, né? Pois é bem E lá atrás, quando a gente começou com esse projeto, em 2011, a tecnologia, o alcance das mídias não é o que se tem hoje, né? Então, você não entrava no YouTube e assistia uma máquina funcionando. Exato, né? Então, a gente sabia como
como era uma corrente. Uma corrente é um arame dobrado, soldado, montado. Como que tu vai fazer isso? Tu começa a imaginar. Começa a partir do arame, aí tu imagina como é que ele pode ser transformado, conformado, e como tem que ser o equipamento que vai fazer essa transformação, né? Então, essa era o meu dia a dia, fabricar máquinas, né? Então, peguei o computador, fui desenhando, fiz todo o projeto e executei a máquina. Construí ela do zero. Do zero. Né? Então a Ravi tem máquina própria para processo, fabricação de produto. O início foi esse, né? E essa parte de máquinas, ela tem que ser uma coisa perfeita, não é? Pois é. Uma peça, né, que ela pode ser um pouquinho diferente hoje, amanhã, e ela vai se encaixar no milhares de ciclos, não sei como funciona, mas tem que ser... Ela tem que repetir, ela fazia 300 mil ciclos por dia. Por dia, né? Olha então, a resistência assim, dessa máquina. Era muita coisa, tinha que ser perfeito. Então, essa visão da perfeição, ela foi vindo por produto. A máquina tinha que ser perfeita, mas quando tu pegava o produto na mão, tu não se conformava com ele mais ou menos. Sim. Procurava sempre a perfeição, né? Então, acho que vem dali muito essa ideia de ter um produto perfeito, né? E aí, quando você começa a ter uma produção alta, começa a ter as dificuldades de manter essa qualidade, né? Isso. E o ser humano, às vezes, ele tá fazendo, troca o funcionário, ele não tem o mesmo desempenho no primeiro dia, então tu acaba esbarrando com esse tipo de preocupação. E aí vem a parte de vamos padronizar, vamos fazer uma automação para que não dependa mais do operador, vamos melhorar essa ferramenta, essa máquina, essas ideias para garantir essa produção em escala, né? Até para melhorar também pro operador. Às vezes o operador ele continua ali, mas o esforço que ele faz, a necessidade dele diminui bastante, né? Ele consegue operar a máquina e sem precisar, enfim, se sobrecarregar. E a gente consegue garantir também um processo mais eficiente, né? E que as peças saiam todas no mesmo padrão. E mais contínuo. E se essa máquina estraga, a gente já sabe quem vai arrumar. Foi a gente que produziu a máquina, né? E realmente, assim, às vezes a gente tem algumas discussões, né? Enquanto está desenvolvendo algum produto, as primeiras peças, né? Os protótipos, a gente costuma olhar junto, como é que tá bem alinhado, não tá, às vezes, o mercado aceitaria essa peça, mas dá para ser um pouquinho melhor. Então, a gente já vai lá e já corrige a máquina, a matriz, o que for necessário corrigir para que ela realmente fique 100%. Mas olha só o segredo que a gente está colocando aqui, né, para o nosso ouvinte, né? A Ravi hoje, ela se destaca no mercado, vem crescendo muito, mas tem por onde, né? Porque ela, de certa forma, criou seus produtos, criou as suas próprias máquinas que executam os produtos, né? Isso gera mais qualidade lá na ponta, fazendo com que o setor comercial consiga vender, manter carteira e até mesmo exportar, né? Numa qualidade alta. Então, dá para se dizer que esse é o diferencial da Ravi também, né? É ter a mão de obra, ter a ferramentaria, né? Ter todo o processo, ter o controle do início ao fim, né? Da matéria-prima, do início ao fim, lá na ponta, né? A Ravi tem o controle. Então, isso dá um baita diferencial, isso, né? Quando o comercial vai para frente, né? Agora tu falou também um outro item que ele é muito importante, né? Eu trabalhava na parte da fábrica, né? Depois, com a entrada do Guilherme, a gente ficou numa transição durante um período e depois eu fui acompanhar o que a Camila faz, né? Tipo, ver de longe, tá ali do lado dela, mas eu fui bastante na parte da desenvolvimento, engenharia e suprimentos. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande desde a compra da matéria-prima, porque o material, a princípio, é tudo muito parecido, mas ele tem alguns detalhezinhos que vai te dar um resultado final, um resultado melhor lá no final, ou então, às vezes, o teu processo ele vai ser melhor porque tu escolheu melhor a tua matéria-prima. Perfeito. Então, tu não vai ter problemas de processo. Por mais que tu tivesse uma variação de material, tu contorna o teu processo, tu entrega um produto igual lá na frente, mas às vezes ele te atrapalha o meio, né? Então, entendi. Você cuida na compra para que o seu meio flua de maneira mais, né, mais planejada, o resultado, consequentemente, venha a ser sempre o mesmo, né?
Claro. Eu quero trazer à tona agora o assunto referente à mudança, né, do slogan da marca. Eu acredito, né, que a Ravi, ela traz, né, toda essa essência, ela trouxe agora aqui na mesa seus segredos, né, de certa forma, do que vem dando certo, né, e eu acredito que isso encorajou a Ravi, porque ela viu que deu certo, né? A Ravi percebeu que esse é o caminho e escuta muito o que o cliente está trazendo. Então, acreditamos que a Ravi encontrou o caminho e agora ela está vislumbrando novos mercados. Sim. E aí a gente queria também utilizar desse episódio aqui para lançar também essa novidade a nível mercado, que a Ravi deixa de ser correntes, né? A Ravi inicia agora um processo em componentes, que vem de encontro ao que a gente estava falando agora, né? A decisão de mudar o nome, né, da Ravi, antes Ravi Correntes para Ravi Componentes, foi com base muito nisso. Nós somos uma empresa jovem, né? Mas a gente almeja um crescimento e a gente está trabalhando para isso. E eu acho que essa transição faz muito sentido pelos próximos passos que a gente quer dar, né? A gente segue tendo a linha de correntes, seguimos produzindo, mas estamos ampliando bastante o nosso leque de produtos e queremos ganhar outros mercados. Então, essa mudança de nome, ela vem alinhada com esse nosso novo posicionamento, né? A gente está crescendo, está mudando, está se reinventando, mas ainda sem perder a nossa essência, sabe? Que eu acho que isso também é muito importante. Porque foi com base no que a gente fez até agora que a gente está onde a gente está. Então, também tem que ter esse cuidado para mudar, mas manter o que nos trouxe até aqui, né? Exato. Deu certo, eu digo, o modelo, né? Como a gente falou. Temos conhecimento de máquina, de ferramenta, de, né, a parte toda eletrônica, né, comercial também. Por que não abrir novos mercados, claro, mantendo essa essência, né? Mantendo essa qualidade, né? Então, o Componentes, ele vem, né, Camila e Rafael, para ampliar o leque de produtos, é isso? Sim. Né? Hoje, queria que vocês explicassem, eu já ouvi a fala de vocês, mas até onde a Ravi quer chegar dentro de um implemento rodoviário? Olha, eu acho que a longo prazo é difícil a gente dizer, porque somos ambiciosos, né? A gente quer, então não vou prometer que não consigo dizer, mas a curto prazo a gente já tem alguns itens que nós pretendemos lançar, né, de produtos. Até nesse ano nós vamos estar participando da Fenatran, que é uma das maiores feiras da América Latina, claro, né? Sim. A nossa primeira participação nessa feira como expositor. Acho que vai ser um passo bem bacana, bem importante para nós. Mas eu acho que eu não colocaria até onde nós queremos chegar hoje, porque realmente não tem um teto, digamos assim, definido. Acho que a gente vai amadurecendo e talvez vai saber um dia podemos ter uma marca própria de implemento, né? Não prometo que não. É porque eu fiz essa pergunta porque eu já ouvi falar que a Ravi só não vai produzir o chassi por enquanto. Quem falou que não? Pelo que eu tô ouvindo aqui, né? Quem sabe uma marca de implemento inteira, né? Então, não, é que isso é algo que a gente vem escutando, né, da fala de vocês, né? Então, eu acho que o que despertou a Ravi, né, para sair do slogan Correntes para Componentes, já é o primeiro passo. Sim. Olhando para isso lá na frente, né? Quem sabe não no futuro, né? Mas olhando e sabendo e tendo a humildade que vocês têm de passo a passo, né? Eu percebo isso, né? Aqui na fala de vocês são muito pé no chão, vamos passo a passo, vamos crescer com qualidade, né? Vamos escutar o cliente, né? A gente vê que vem dando certo isso. Hoje a Ravi não tem uma gama de produtos gigantesca como alguns concorrentes que a gente tem. Só que onde a gente chega com o nosso produto, a gente vende, a gente vai vender de novo e o cliente vai seguir comprando porque a gente sempre está olhando para o nosso produto e vendo se ele atingiu a perfeição. Não atingiu? Vamos ver o que dá para melhorar. E com certeza esse resultado é o que o cliente busca, né? Então, assim, devagarinho a gente vai ampliando o mix de produto, mas a gente tem certeza que tudo que sai da Ravi sai com qualidade e vira
referência, né? Sim. Justamente por causa dessa política que a gente tem de tentar fazer o melhor sempre, né? Então, a gente não vai lançar o produto por lançar. A gente primeiro vai pensar antes a melhor forma de produzir, o melhor, enfim, o melhor entrega para o cliente, para que... Não adianta, a gente tem que ter me ajudem. O melhor, enfim, né? Tanto questão de prazo, de qualidade. É que aquele cliente que vem por qualidade, ele não sai por preço, né? Então, eu acho que eu já percebi que a Ravi, ela tem esse olhar. Ela busca o cliente que está enxergando qualidade. Porque o preço é como a gente falou no início do episódio, né? Por 30, 40 centavos, né? Não está fazendo sentido trocar a qualidade que a Ravi está entregando hoje. O que eu vejo hoje que a questão preço, a gente tem um preço muito competitivo justamente por ter um processo bem feito. Então, como o nosso leque de produtos ele é menor do que de alguns concorrentes, né, que estão há mais tempo no mercado, a gente teria capacidade de produzir muitos outros itens, mas a gente quer realmente lançar um produto, ter o processo dele todo certinho, todo redondinho, para depois partir para o produto seguinte, sabe? Então, é uma escolha nossa ter um mix de produto um pouco menor. E a questão do preço, mesmo com essa preocupação muito grande na qualidade, a gente consegue ter um preço competitivo justamente por ter um processo altamente produtivo, né? Então, hoje a gente tem uma produtividade muito, muito boa e justamente a gente não quer perder isso, por isso que a gente está dando um passinho por vez, sabe? É um passo, né? E eu percebo isso porque eu visito alguns outros clientes em São Marcos, em outras regiões, e a gente comenta sobre Ravi, sabe? E o pessoal está sentindo, né, o movimento da Ravi a nível de divulgação do seu próprio nome, da sua própria marca. Eu acho que isso está fazendo parte de uma estratégia, né, Camila? Eu queria que vocês falassem sobre isso, porque vocês contrataram a Elite Digital, a gente está produzindo vídeo institucional, tem site novo vindo, tem materiais, tem feiras. Eu queria também saber que eu acho que se isso está fazendo parte de uma estratégia da Ravi. Sim, com certeza. Eu diria assim que ela é uma estratégia, mas ela é um pouco cultural da Ravi. A gente sempre quis ter essa coisa bonita, de qualidade, né? Então, depois a Camila pode explicar melhor o passo a passo que a gente vem fazendo, mas desde o início a gente se preocupou com a questão do comercial, ter ali a pessoa interna fazendo contato com o cliente, mostrando que realmente o que a Ravi é, né? Depois essa parte das mídias sociais para deixar mais bonita, mais apresentável, né? Então, a questão da qualidade, a questão, a gente implantou a gestão da qualidade com a ISO 9001, então isso é um selo que vem, apresenta esse selo, isso é um reconhecimento, né? Claro. Então essa parte eu diria assim que ela está enraizada em querer ser o melhor em todas as áreas, inclusive nessa parte do marketing. Fortificar a marca, né? A marca. Eu tenho a parte estratégica do negócio, mas tem realmente é a nossa visão de como as coisas têm que ser. Estamos numa etapa que a gente quer ficar cada vez mais profissional. Porque, de novo, a Ravi é uma empresa jovem. Então, vai ter pontos que a gente vai ter que ir evoluindo, né? Isso é bem natural. No começo, já, a gente fazia algumas ações. Eu lembro que nos primeiros anos, eu enviei cartões de Natal escrito à mão para os clientes, né? Desejando Feliz Natal. Muitas vezes com uma mensagem realmente destinada para aquele cliente em específico. Hoje, obviamente, não consigo mais fazer isso, porque são muitos clientes, né? Então, esse carinho, esse cuidado, a gente vai mantendo ele, só que demonstrando de outras formas, né? E a questão da divulgação da marca, enfim, dessas ações que a gente está tendo agora, tanto pensando em dar uma visão mais profissional, ser mais reconhecido na nossa região e até para nós mesmos, sabe? Porque é o nosso negócio, a gente tem um carinho, tem um amor por ele e a gente quer compartilhar isso com os demais, né? E tu ter
uma mídia social mais bonita, um site mais funcional, né? Um vídeo institucional, um catálogo. Para externar para os outros qual é a visão que a gente já tem a respeito da empresa, sabe? E realmente, agora nós estamos focando e buscando voos mais altos, né? Claro. Então, isso condiz com esse nosso planejamento. Mas mesmo antes, a gente já realizava algumas ações e com um pouco mais tímidas, digamos assim, né? Mas esse ano eu percebi que entrou mais forte no marketing digital, né? Sim, com a Ravi, né, acelerou nessa área, né? Sim. E vocês enxergam que o marketing digital hoje está ajudando, já está trazendo alguns resultados? Como é que está hoje o marketing digital e se é uma área que tende a crescer mais dentro da Ravi? Eu acho que como a gente está realmente querendo ser mais uma empresa de um porte maior, faz todo sentido a gente estar com esse olhar e esse investimento no quesito marketing, até para que chegue a todos, chegue a um público maior, né, a divulgação da empresa, e realmente conseguir transmitir essa nossa essência para todos os clientes, parceiros, né, fornecedores, até mesmo colaboradores, né, em geral, porque às vezes você já é aquilo, mas a forma como você está tentando transmitir não está passando a mensagem correta. Então, esse novo posicionamento, esse alinhamento de marketing tem muito disso, de conseguir transmitir a essência da Ravi da forma que a gente sente ela. De ponta a ponta, né? Isso. Usar todos os canais do marketing digital, do próprio marketing, para mostrar exatamente toda essa qualidade que nasce lá dentro da Ravi, né? E hoje em dia é onde tudo acontece, né? No digital, nas redes sociais, é o que enfim, o pessoal olha. Uma né? empresa que não tem enfim, uma rede social bem estruturada, ou então até um site legal, ela não passa uma credibilidade tão boa igual uma empresa bem desenvolvida nesse sentido, sabe? E hoje a gente... Perdão, hoje nós atendemos... a maioria dos nossos clientes não conhece a empresa mesmo, não vão nos visitar, né? Então, o ver o site, o ver as redes sociais, ver alguma matéria que saiu, o vídeo institucional, dá uma ideia para o cliente, dá mais segurança de que, né, que nós somos uma empresa séria, de que a gente está aqui para ficar, não é uma empresa que começou ontem, sabe? Tem realmente uma solidez. E como a gente está atendendo clientes de todo o país, de fora do país, eu acho importante dar essa segurança para o cliente de quem a empresa é, né? Do que a Ravi tem capacidade de oferecer também e que a gente é uma empresa sólida que está ali para ficar. Eu percebo no mercado empresas de 40, 50, 60 anos, né, que levaram todo esse tempo para conquistar seu mercado, para conquistar sua clientela, até mesmo para iniciar uma divulgação para fora, que eu digo, né? Em contrapartida, eu vejo empresas de 10 anos, de 8 anos, né, que já nascem com essa preocupação de marketing, já nascem com essa preocupação de posicionamento de marca, né, de pós-vendas, né, e se colocando quase ao lado dessa empresa que já tem 50 anos. Eu digo, a nível de mercado, para o próprio cliente que está consumindo, ele olha, poxa, mas são iguais. Não, uma tem 10 e a outra tem 50. Só que uma começou a fazer o trabalho de posicionamento de marketing usando ferramentas, site, né, catálogos, vídeos, enquanto a outra ficou por muito tempo sem. Eu acho que o mercado ele é muito dinâmico, né? Então, na velocidade que as coisas vêm evoluindo, né? Se você não estiver atualizado e pensando nisso, você fica para trás do dia para noite, né? Bom, a gente está chegando ao final aqui do nosso episódio e eu queria que, se vocês pudessem deixar um conselho, né, para quem está, para esses quem está nos ouvindo, nossos telespectadores aqui, um conselho de quem está buscando crescer, né, de quem está buscando evoluir, né, quem está querendo empreender. O que vocês poderiam deixar aqui na mesa como conselho de quem já conquistou isso e que já está olhando para um novo mercado? Eu acho que, na minha opinião, uma empresa ela tem que encontrar o diferencial dela. Hoje em dia é muito competitivo tudo, então,
Enfim, pode ser o que for. A empresa ela tem que entender no que ela se destaca e investir nisso, sabe? Perfeito. Vai tomar. Eu acho que assim, a gente busca sempre a questão financeira, um retorno. Quando pensa na empresa, pensa nisso. E uma coisa assim que eu vejo assim, tempo é dinheiro. Né? E você fazer bem feito ou mal feito, você vai levar o mesmo tempo. Né? Então, você tá ali, tá dedicando o seu esforço, o seu tempo para aquele propósito. Então, busque a perfeição, faça bem feito e que vai dar resultado. Vai dar resultado. Eu acredito que se eu pudesse dar um conselho realmente seja fiel aos teus ideais, né? Então, se mantenha fiel àquilo, pensa o que tu quer fazer e faz. Faz com medo, faz sem medo, faz como der, mas fiel ao que tu acredita, que acaba dando resultado. É verdade, são diretrizes, né, e pontos de vistas que dos 3 sócios aqui, né, que mostram o resultado da Rave, né, porque a Rave está onde está e o que está buscando crescer. E com certeza esses olhares aqui vão ajudar muito quem está nos ouvindo. Eu queria agradecer a presença de vocês, né, o nosso episódio foi sensacional. Acredito que quem vai escutar o nosso episódio, vai assistir o nosso episódio, vai extrair aqui da fala de vocês muitos insights, caminhos, por onde vocês passaram, o que vocês tomaram de decisão, vai ser até inspirador para quem está agora começando a empreender ou buscando esse movimento. Queria agradecer a Camila, o Rafael, ao Guilherme pelo dia de hoje. E a você também que está nos ouvindo. Nós agradecemos o convite, foi uma oportunidade bem bacana, né? Poder falar um pouco a respeito da empresa, né? Do que aconteceu até hoje e onde a gente espera chegar e também a experiência como um todo, né? A conversa contigo foi muito, muito legal. Bacana. É isso aí. Então tá ok. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais. Até mais.